Abre aspas. Ao lidar com uma organização terrorista nazista, é preciso estar preparado para tais violações. O Hamas acha que pode arriscar a vida dos nossos reféns, um erro grave. Chega de batidas, chega de jogos. A resposta deve ser exatamente como o presidente Trump sugeriu: interromper completamente a ajuda humanitária, cortar a eletricidade, a água e as comunicações e usar força brutal e desproporcional até que os sequestrados sejam devolvidos. Chegou a hora de abrir os portões do inferno para o Hamas, e desta vez sem quaisquer restrições aos nossos heróicos combatentes, afirmou o ministro das Comunicações de Israel, Shlomo Karhi, no X, antigo Twitter. O Exército de Israel convocou reservistas nesta quarta-feira 12 em preparação para uma possível retomada da guerra em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ameaçou cancelar o cessar-fogo no enclave se o Hamas não entregar uma nova leva de reféns até o meio-dia deste sábado, depois do grupo terrorista palestino anunciar um adiamento da libertação de cativos ao acusar Tel Aviv de violar os termos da trégua. Sob o acordo de cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro, o grupo palestino concordou em soltar mais 3 reféns no sábado. Até agora, no primeiro dos 3 estágios da trégua, 16 reféns israelenses de um grupo inicial de 33 crianças, mulheres e homens mais velhos foram trocados por centenas de palestinos que estavam detidos em prisões israelenses. Além disso, o Hamas devolveu 5 tailandeses em uma libertação não programada. No total, 17 israelenses ainda deveriam ser libertados na primeira fase da trégua. Segundo Tel Aviv, 8 deles estão mortos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou o prazo de Netanyahu, afirmando que, caso o Hamas não respeite a condição, ele deixaria o inferno se soltar em Gaza e disse que tudo ficaria em aberto. I think that it's a big mistake to allow people, the Palestinians or the people living in Gaza, to go back yet another time. And we don't want Hamas going back. And think of it as a big real estate site, and the United States is going to own it. I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't go back. There's nothing to go back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. O premier israelense ordenou que os militares reunissem forças ao redor do enclave palestino e as forças de defesa de Israel anunciaram logo depois que destacariam forças adicionais no sul do país, incluindo a mobilização de reservistas. Autoridades israelenses endossaram a ameaça de Trump de cancelar o cessar-fogo, a menos que os reféns israelenses restantes sejam libertados no sábado. Netanyahu não especificou quantos cativos devem ser soltos. O Hamas reiterou o compromisso com um acordo na terça-feira, mas não concordou com o prazo e disse que responsabilizaria Israel por quaisquer complicações ou atrasos. Milhares de manifestantes em Israel pediram que o governo mantenha vivo o acordo de cessar-fogo para trazer os reféns restantes de volta para casa. O impasse ameaça reacender um conflito que devastou a faixa de Gaza por 15 meses, deslocando internamente a maioria de sua população e provocando uma crise humanitária intensa, com escassez de alimentos, água encanada e abrigo. Uma autoridade palestina próxima às negociações disse à agência de notícias Reuters que os mediadores intensificaram sua intervenção para evitar que as coisas se transformem em uma crise real.
O Hamas anunciou na segunda-feira que decidiu adiar a próxima libertação de reféns, prevista para sábado, culpando Israel por quebrar a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro. Segundo o grupo palestino, as violações incluíam atrasar o retorno dos palestinos deslocados para o norte da faixa de Gaza e alvejá-los com bombardeios e tiros. Na segunda-feira, o escritório de imprensa do governo de Gaza, comandado pelo Hamas, disse que Israel se recusou a permitir a entrada de suprimentos especificados no cessar-fogo. Sob o acordo, 600 caminhões de ajuda, 50 deles transportando combustível, devem ser autorizados a entrar em Gaza todos os dias. Esse número foi atingido ou excedido nos 3 primeiros dias do cessar-fogo. Horas depois, Donald Trump, que reivindicou o crédito por garantir o acordo entre Israel e Hamas, deu um ultimato. Caso todos os reféns israelenses em Gaza não fossem devolvidos até sábado ao meio-dia, ameaçou cancelar o cessar-fogo e deixar o inferno se soltar. Abre aspas. Ao lidar com uma organização terrorista nazista, é preciso estar preparado para tais violações. O Hamas acha que pode arriscar a vida dos nossos reféns, um erro grave. Chega de batidas, chega de jogos. A resposta deve ser exatamente como o presidente Trump sugeriu: interromper completamente a ajuda humanitária, cortar a eletricidade, a água e as comunicações e usar força brutal e desproporcional até que os sequestrados sejam devolvidos. Ao mesmo tempo, limpar Gaza de todos os não envolvidos. O plano de imigração deve ser lançado imediatamente, afirmou o ministro das Comunicações de Israel, Shlomo Karhi, no X, antigo Twitter. Chegou a hora de abrir os portões do inferno para o Hamas, e desta vez sem quaisquer restrições aos nossos heróicos combatentes, acrescentou. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor em 19 de janeiro, inaugurando a primeira pausa no conflito em mais de 15 meses, sob a previsão de 3 etapas. Apesar da intensa mediação de países parceiros, a complexidade e a fragilidade do acordo são altas, o que significa que qualquer pequeno incidente pode crescer e ameaçar acabar com o pacto. As negociações para o início da segunda das 3 fases do cessar-fogo deveriam começar nesta segunda-feira. Cerca de 1.200 israelenses morreram e 251 foram sequestrados quando o grupo terrorista Hamas atacou o território israelense em 7 de outubro de 2023. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!